um Valor Entrevista hoje especial, um Valor Entrevista festivo. Nós estamos comemorando na data de hoje, 25 de maio, a data comemorativa do Dia das Costureiras. E aqui no estúdio eu tenho a professora Leda Batista, a professora Ana e o empresário, consultor de empresas, Douglas Links. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio. Obrigado por aceitar o convite de estar conosco aqui no canal Valor Entrevista. Ana. Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo espaço, né? A gente sempre fica muito contente de estar aqui com você e hoje para falar de um assunto tão importante. Afinal de contas, nós estamos falando de uma profissional que é a base, o sustentáculo de um arranjo produtivo tão importante para a região, que é o arranjo produtivo têxtil e do vestuário. E esse ano a gente está com uma abordagem bem múltipla quando a gente pensa Dia da Costureira, porque se esse personagem, né, se essa profissão é tão importante pra gente, como é que ela se constituiu aqui no município? Como é que as costureiras, né, como é que os profissionais de costura, profissionais de vestuário, profissionais da área têxtil foram aos poucos traçando uma história que nos faz chegar até o dia de hoje, né, em que somos capital estadual da moda infantil e pleiteamos o título de capital nacional da moda infantil. Então, esse ano, para além da premiação, para além da festa, a gente está querendo recordar a história. Sim. E a gente começa esse ano com uma campanha diferente. Então, nós estamos querendo das pessoas que têm os registros históricos, as fotos, peças, né, que foram produzidas aqui em Gaspar, desde 1850 até 1970. Vou deixar um telefone para você que está nos assistindo e tem uma foto, né, antiga de um ateliê de costura, de uma indústria que naquela época estava dando seus primeiros passos, de uma peça produzida que foi vestida lá pelo seu avô, pela sua avó, que participou da família, né? Entre em contato com o Instituto Federal de Santa Catarina. Nós estamos realizando uma ação junto com o Arquivo Histórico, né, para recuperar essa história. Afinal, essa história é nossa. Vou deixar o contato: 3318-3701. 3318-3701. Liga pra gente, a gente vai na sua casa, a gente busca fotos, a gente faz a reprodução, a gente faz o registro, ajuda a gente a contar essa história. Mas por falar de história, né, o Douglas tem muita história para contar. Hoje aqui, pessoal, o que mais tem é história para contar. Eu espero que você goste do programa de hoje, que é um programa festivo em homenagem às costureiras da cidade de Gaspar. Douglas. Olá, obrigado pelo convite mais uma vez, né? Para participar desse dia festivo, né? Sempre lembrando que no mundo inteiro a costureira é a símbolo, é a pessoa símbolo da indústria têxtil. Mas como a ideia do programa, como disse a querida Ana, é a história, né? Nós trouxemos aqui, é a sumidade da cidade em questão de história, né? Falou em história, lembra da Dona Leda, né? Sempre muito simpática, querida, nos atende sempre. Dona Leda, seja bem-vinda. Eu agradeço a Ana, mas especialmente ao pessoal do Instituto Federal de Educação e da Associação dos Têxteis de Gaspar, né? Na pessoa dos nossos queridos amigos. Então, é sempre uma satisfação falar de história, principalmente de Gaspar. Eu sou uma pessoa amante da história, então trabalho também porque preciso trabalhar, mas eu sou uma pessoa que trabalha naquilo que gosto. E a gente sabe disso. Muito obrigada. Então, agradeço essa oportunidade de falar especialmente para uma categoria de profissionais tão especial na sociedade gasparense, não só na economia, mas em todos os segmentos sociais nós encontramos a força da costureira, a presença dela, a delicadeza, sabe, aquela fibra da profissional que dá conta do seu recado. Então, eu fui buscando um pouquinho das anotações que tenho e descobri que em Gaspar
as primeiras mulheres que trabalharam com costura, com vestimentas, com mantas, com panos, elas chegaram aqui por volta de 1760, 1780. Elas vieram de Camboriú, de Porto Belo, e traziam uma carga de conhecimento da região do arquipélago dos Açores, que era uma colônia de Portugal, como o Brasil também. Então, é o que nós chamamos em Gaspar de descendente dos açorianos. Eram os Batista, os Pereira, os Carvalho, enfim, sobrenomes bem portugueses. Sim. Chegaram aqui nessa ocasião e não vieram imigrantes solteiros. Os solteiros que aqui chegaram vieram acompanhando seus familiares, então eram famílias de açorianos. E na constituição familiar dos açorianos competia a mãe ser aquela que produzia no quintal o algodão, depois num rufo, uma roda bem rústica, bem comum, ela preparava os primeiros fios a partir dos casulos de algodão e mais tarde, um tearzinho bem manual também, à base de pregos, de madeira, eram fabricados os panos que serviriam para fazer as roupas mais rústicas. Sim. Então, roupas de trabalho, roupas de cama, roupas de, sabe, aquele métier doméstico. Esse era o destino, essa era a função da mãe, né? Claro, além... De que época que a gente está falando? Nós estamos falando de antes de 1800. Nossa. Tá? É história. Antes de 1800. Porque as máquinas de costura, nesta época, elas eram uma raridade ou talvez só um projeto. Porque nos anos 1800 nós tivemos na Europa a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, a primeira grande máquina foi a máquina a vapor. Sim. E esse foi o motor primeiro das outras máquinas, né? Porque então a industrialização deixou de ser desenvolvida com bois, deixou de ser desenvolvida com rodas d'água e passou então a ocupar espaços internos industriais. É também nesse período que surgem as primeiras máquinas de costura na Europa. Olha só. Então, as açorianas que aqui chegaram não possuíam máquinas de costura. Elas tinham agulhas e faziam as roupas manualmente. Por volta de 1864, nós tivemos em Gaspar empresas de importação e exportação. Duas se destacaram. Uma foi Carlos Procópio Reischl, que deixou para sua filha Maria Cândida Reischl, que muitos dos antigos ainda lembram a tal da dona Mimi Reischl. A outra casa de importação e exportação foi a casa Luiz Altenburg. Então, Altenburg ficava onde é hoje o posto Ipiranga, ali, do seu Julio Zimmermann, né? E a Carlos Procópio Reischl ficava mais ou menos onde é hoje o Banco do Brasil, entre o Banco do Brasil e a Sociedade Alvorada. Nessas casas de comércio foram vendidas as primeiras máquinas de costura do Singer. Tá? Olha só. As máquinas de costura foram vendidas nessas casas de comércio e foram vendidas para pessoas de posses, não para a açoriana que trabalhava lá com a sua família, com poceiros que eram. Essas já foram vendidas para descendentes de imigrantes alemães que estavam estabelecidos aqui, outros belgas que vieram para Ilhota. Então começou a funcionar a costura com máquina. Devia ser um objeto muito caro, porque a gente está falando de 1860. Era raro, possivelmente raro até na Europa, ainda mais aqui no Brasil, né? Porque esses aqui do Brasil que compraram eram da fina flor da Europa que tinham vindo para cá para serem alguém de destaque aqui. Não eram imigrantes que estavam lá, talvez até com dificuldades para se alimentar, né? Eram investidores que vieram para esse país para fazer histórias. Então, essas senhoras, elas tiveram a função de aprender a costurar na máquina, ensinar suas filhas
então começou a haver uma classificação social nítida entre as costuras de quem tinha máquina e as costuras de quem produzia à mão. Verdade que as açorianas ganhavam muito na habilidade, porque junto com a costura à mão elas faziam o crivo, o tricô, o crochê, o bordado. Tinha toda uma expertise diferente. A expressão é essa, era expertise, né, que despertava, que realmente dava destaque. E o açoriano, ele tinha uma preocupação muito grande com a aparência do vestuário, corte de cabelos, vestuário, ornamentos para cabelo nas meninas, né? Os meninos às vezes até já usavam paletós, querendo imitar os senhores. Sim. Porque a aparência do vestuário criava um certo status social na comunidade. Então, aquelas crianças que tinham uma mãe caprichosa, que tinham os avós bem dedicados, que tinham uma aparência boa quando iam para a igreja, quando iam para a rua, eles eram destacados. Tá? E não tiveram dificuldades de se entrosar com os alemães que chegaram depois, que tinham mais posses, tá? Nem com os belgas. Nós tivemos então imigração alemã, belga, tivemos suíços, tivemos mais tarde os italianos, mas os açorianos, eles estiveram sempre ombro a ombro em função de todo esse cuidado e zelo com a vestimenta. Olha só, pessoal, nós estamos conversando com a professora Leda e também, além da professora Leda, nós temos a Ana, que é convidada do Valor Entrevista, e o Douglas Junks também, que está fazendo esse trabalho aqui como convidado do canal. Perceberam que é muita história e nós também, no convite que eu fiz para os dois, eu pedi para que eles pudessem também fazer algumas perguntas para a dona Leda. Quem é que vai perguntar agora? Ai, eu acho que posso ser eu. Claro. As meninas primeiro. Claro. Por favor, fique à vontade. Dona Leda, então a gente tem toda essa história, né, remontando lá ao século XIX e depois ao início do século XX. Como é que nós saímos dessa costura mais artesanal para uma costura mais com característica mais organizada, né, de empresas? Como é que se dá essa passagem? Bem, essa passagem teve um período intermediário, tá? As belgas e as alemãs montaram em alguns pontos cursos de corte e costura. E então as moças cujos pais já tinham possibilidade e capacidade de comprar uma máquina, elas então também se inscreviam e pagavam esse curso. Só que para frequentar o curso tinha que levar de casa a sua máquina própria. Sim. Tá? Que elas eram então portáteis, né? Não eram ainda de pé. Então esse foi um período onde a costura deu um grande avanço mesmo. Isso chegou até mais ou menos por volta de 1950, 40, 50. Nesse período, em Blumenau e em Brusque, aparecem as malharias e as confecções. As moças que desejavam muito trabalhar fora e não achavam um emprego adequado aqui em Gaspar, porque as vagas também da indústria de linha circo eram até poucas para toda a população feminina de Gaspar, que até então só trabalhavam fora os homens, né? Era a indústria de cerâmica, era a indústria de beneficiamento de arroz, de produção de açúcar, enfim, serrarias, eram serviços pesados. Então essas moças, muitas delas que já tinham feito o tal do curso de corte e costura, passaram a trabalhar nessas indústrias de Brusque e de Blumenau. Muitas delas moravam tanto quanto próximo, então elas iam de bicicleta, tipo assim, 10 quilômetros para ir, 10 quilômetros para voltar, né? Outras que moravam assim mais no interior, então procuravam uma casa onde elas pudessem ficar morando e trabalhar como domésticas. Então, no período da fábrica, elas iam para a fábrica trabalhar. E no período que sobrasse de espaço, então elas ajudavam nos serviços domésticos da família onde moravam, né? Então nós temos
muitas das nossas costureiras que foram para Blumenau permaneceram em Blumenau, tá? Hoje a família toda mora lá, casaram com rapazes de Blumenau, de outros lugares, né? Outras até casaram com rapazes de Gaspar e retornaram a Gaspar. Pessoal, nós estamos conversando com a dona Leda Batista, meus convidados, a Ana e o Douglas, e agora a pergunta é do Douglas. Então, dona Leda, a gente percebe que em determinado momento há uma virada, né? Aquelas mulheres que trabalhavam em casa, né, nos cursos de corte e costura, certamente aprenderam a atividade e eu penso que elas devem, temos aqui uma oportunidade de negócios, né? Falando da linguagem de hoje. Sim. Né? Da linguagem de hoje. Eu imagino que elas começaram a se reunir para produzir. Onde eu quero chegar? No início da atividade empresarial. Quando isso Começou. No tempo, quando essa chave vira? Tá. A chave vira para a mulher costureira em Gaspar na década de 1950. Quando não as donas dos estúdios de costura passaram a trabalhar fora. Essas permaneceram até a velhice fazendo roupas finas, vestidos de casamento, roupas masculinas, mas aquelas moças que estavam aprendendo a costurar, essas começaram a se empregar em indústrias, como falei, de Brusque e de Blumenau. A partir do ano de 1960, então em Gaspar, nós tivemos, sob a liderança de uma pessoa bastante conhecida no meio empresarial, o Sr. Walter Guido Wemuth, que liderou a primeira indústria de confecções em Gaspar. Na época, era uma fábrica de camisas. Chamava-se Incatex, Indústria de Camisas e Têxteis. E as moças começaram a trabalhar na Incatex. Também trabalhavam na Fabril, também trabalhavam nas empresas de Brusque, também trabalhavam, enfim. Mas a Incatex também foi uma grande referência do início da confecção. Tá? Seria a nossa primeira indústria têxtil, vamos dizer assim, formalizada. Exatamente. Pesquisando agora, Sim, né, sim. há poucos anos, nós concluímos que a primeira indústria têxtil de confecções em Gaspar situava-se nas esquinas da atual rua Augusto Biduschi com a Avenida das Comunidades, quase em frente à atual delegacia de polícia. Isso. Tá? Mais ou menos onde é hoje o Ditran, que ele é naquele terreno do departamento de trânsito. Então era uma construção baixa, né? Eu conversei com o senhor Torval Pereira, que foi um chefe de costureiras e de pessoas que trabalhavam ali, mulheres, ainda vivo e consciente. Ele disse que trabalhavam em média de 15 a 18 pessoas nessa fábrica, não só costureiras. Tinha o pessoal do escritório, né? Tinha ele que fazia toda a supervisão do serviço, né? Também as pessoas que trabalhavam na expedição e tudo mais. Sim. Mas era uma indústria que trabalhava com catálogo, com viajantes, e as malhas da Incatex, né? Que foi um período um pouquinho depois da indústria de camisas, elas eram feitas geralmente em fio rayon, malhas em fio rayon. Um fio brilhante, parecia assim um pouco de seda. Exatamente, isso mesmo. Pessoal, nós estamos no Valor Entrevista Especial, dia 25 de maio, hoje se comemora o Dia da Costureira e, claro, para falar desse tema, pessoas importantes aqui da nossa cidade convidadas aqui no Valor Entrevista. Dona Leda, me explique uma coisa. Todos nós sabemos que as mulheres têm uma força enorme e a força da indústria catarinense começa com as mulheres e permanece até hoje. Não à toa nós temos esse polo tão forte que é o polo têxtil da nossa região. Qual a importância das mulheres para essa industrialização que o Douglas acabou de comentar, para esse crescimento da nossa cidade?
Historicamente, eu posso dizer que as mulheres sempre tiveram uma grande ansiedade por trabalhar em coisas concretas além do trabalho doméstico, que é importantíssimo, mas que na sociedade ele parece que desaparece. Convenhamos, o trabalho doméstico é muito repetitivo, né? Então, se percebe já nas moças dos anos 40, por que não dizer minha mãe é viva ainda, dos anos 20, tá? Essa necessidade dela ser uma profissional, tá? Dela ter assim um destaque, dela mostrar um trabalho além dos filhos, da casa e tudo mais. Hoje se usa o termo empoderada, cabe também para isso. O empoderamento das mulheres não veio de graça, nem foi nada politizado. O empoderamento da mulher, principalmente da mulher do Vale do Itajaí, veio da competência. Veio da competência, da dedicação, do amor ao trabalho e daquela certeza que vai dar certo. Olha só. Tá? Vai dar certo. E um espaço, né, dona Leda, que tradicionalmente cabia à mulher, né? Essa coisa da tecelã, da costura, que também se relaciona, de certa forma, ao cuidado doméstico. É certo que na Europa esse movimento ele vai estar muito ligado às duas grandes guerras. Sim. Né? Quando o homem ele precisa se deslocar para a guerra e ele deixa esse espaço para a mulher. E aqui no Brasil? Pois é, a guerra ajudou muito o Vale do Itajaí, tá? Quando a Europa ficou com a produção baixíssima em termos de bens de necessidade básica, tipo assim, roupa, casaco e tudo mais, né? O que aconteceu? Nós passamos a produzir e vender. Sim. Tá? Aí a guerra que atrapalhou em um lugar trouxe uma grande oportunidade hoje para nós aqui. Legal. Assim como se vê que todo momento de uma crise também vem junto a oportunidade de um passo à frente. Exatamente. Né? Então o empoderamento da mulher, tá? Veio junto com a oportunidade de costura. E a costura deu para a mulher o empoderamento que nós temos hoje. Claro que nós sabemos que tem homens que trabalham com costura, nós sabemos que não foi uma guerra de sexo, assim, as mulheres, nada disso. Foi no silêncio, às vezes, da sua garagem, que também gostaria de dizer, nós tivemos um grande momento para as facções e as costureiras que nós hoje conhecemos. Que legal. O modelo de costura que nós temos hoje, ele também foi desencadeado por uma outra ordem mundial grande, que foi o crescimento dos novos métodos de produção do Japão, da China e da Coreia. Sim. Com todas aquelas mudanças que aconteceram nesses países, as nossas grandes indústrias têxteis ficaram praticamente sem saídas, né? Então, o que aconteceu? Muitas costureiras adquiriram as máquinas da sua antiga fábrica, se instalaram como costureiras faccionistas nas suas garagens, nas suas salas de visita, e começou o grande processo de costurar em casa. Esse é um processo já mais recente, né? Isso. Praticamente na abertura dos portos, né, na década de 90, quando nós percebemos que a nossa indústria têxtil, na verdade, ela era obsoleta. Né? Ela era obsoleta e nós tivemos aí sim, talvez a nossa revolução industrial têxtil no Brasil, né? E dali que começou o efetivo progresso da indústria têxtil em Gaspar. Né? Porque essas pessoas foram perdendo seus empregos, principalmente em Blumenau, né? E vieram para a sua cidade, né? Para sua casa, com as máquinas muitas vezes como bens de pagamento de suas obrigações. E aí se começou a industrialização de Gaspar, efetiva como é hoje, né? Em larga escala. Em larga escala. É uma história que se reescreve a partir exatamente de momentos de crise muito pronunciados. Exatamente. Mas o fato é que esse período todo, né, dona Leda, desde a Revolução Industrial, a mulher, a costureira em si, é o símbolo
da indústria têxtil. Sempre lembrando, e aí é interessante, hoje a cadeia têxtil, de produção têxtil, ela é praticamente toda automatizada. Só uma função não se conseguiu ainda automatizar, que é a costura. Dada a importância, né? Veja a importância dessa função, dessa profissional. Pessoal, nós estamos no Valor Entrevista Especial, 25 de maio, Dia da Costureira. Estamos fazendo uma homenagem aqui, contando muitas histórias interessantes. Estamos com 25 minutos de entrevista. Mais alguma pergunta? Eu quero fazer uma pro Douglas. Sim. Douglas, muita gente não sabe nada a respeito, ou sabe muito pouco a respeito da importância desse arranjo produtivo em Gaspar. Em breves palavras, conta aí, do que a gente está falando? Olha, a gente está falando primeiro da capital catarinense da moda infantil, né? E em breve capital nacional brasileira da moda infantil. Esses são números facilmente lastreados pelas estatísticas da nossa cidade, né? Posso dizer que eu conheço todos os polos têxteis do Brasil, efetivamente todos, e em nenhum lugar do Brasil se produz tanta moda infantil quanto em Gaspar. Nós temos aproximadamente 500 indústrias hoje que focam nesse mercado. Nós estamos falando de 1.500 indústrias têxteis em Gaspar, sendo 900 e pouco de confecção. Né? Ou seja, são números assim expressivos, altamente expressivos. Hoje, para você ter ideia, nos grandes magazines do Brasil, 57% do que esses magazines vendem de moda infantil sai de Gaspar. E o Gaspar que você não conhece. E ele não Isso eu não conhece. sabia. Então são números assim que facilmente justificam o título que nós temos, sabe? Foi mais uma questão de levantarmos esses números e levarmos ao conhecimento, né? O fato é que eu falo com essa naturalidade porque eu, justamente com o Núcleo Têxtil, né, no qual eu dirijo, e a Ana Paula faz parte, é uma grande colaboradora nossa, a gente levantou esses números e com muita facilidade a gente levou isso ao Congresso Nacional e também à Assembleia do Estado, e ficou evidente isso, sabe, de uma maneira muito fácil, incontestável, né, esse poderio todo que nós temos nessa área. Para encerrar, né, estamos chegando aí no finalzinho. Dona Leda, fala rapidamente um pouquinho, mudando de assunto, mas tudo a ver, o seu trabalho lá no Arquivo Histórico da cidade. Como é que tá? Eu agradeço pela deixa, né? Uhum. Nós estamos agora num processo de digitalização de fotografias e documentos, e estamos assim no advento de eventos que divulguem a nossa história. Nós estamos com alguns projetos bastante significativos para a comunidade e estamos nos engajando em todos esses movimentos de pessoas sérias que fazem um trabalho de verdade acontecer em Gaspar, para estarmos a contento. Então, para termos um arquivo histórico que realmente esteja ao nível do que Gaspar merece. Então, estamos tendo o apoio da Prefeitura, mas também estamos tendo o apoio da Lince e de outros empresários, tá? A classe das mídias sociais estão nos apoiando, jornais, rádio, TV, tá? Então, estou muito feliz com o resultado dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos. Por enquanto, a gente está trabalhando assim mais em caráter interno, um assunto ou outro, de uma pesquisa ou outra, nós estamos apoiando, né? Não ainda abrimos para trago o material para o arquivo histórico, porque a nossa estrutura é pequena, também não dá para de repente botar um monte de gente a trabalhar num assunto tão técnico que merece tanto cuidado, né? Então é preferível pouco e bem feitinho do que muito e bom e não deu nada certo. Então é isso aí, eu agradeço essa oportunidade de falar do arquivo, que é assim uma grande paixão nossa, né? Menina dos olhos. E temos certeza que vai dar certo. Que bom, que bom. Já deu. E é importante que a comunidade, né, acolha isso,
proteja esse trabalho, né? Incentive esse trabalho, porque nós passamos, né? Mas a história ela continua, né? Não parece, mas passa tão ligeirinho. Passa rapidinho, né? Dona Leda, a senhora já me falou várias vezes, mas eu acho que muitos gasparenses não sabem, né, Dona Leda? Quem chegou primeiro no Vale do Itajaí? Mas como? Isso é uma pergunta para se fazer hoje à noite? Sim! Foi os gasparenses, os blumenauenses, os matenses? Quem foi? Não, primeiro os gasparenses. A primeira colônia fundada logo depois da independência do Brasil, do Independência ou Morte, 7 de setembro, Dom Pedro I, tudo aí. Toda essa história? Isso, foi a colônia Itajaí Grande. E a colônia Itajaí Grande é hoje Gaspar, que tinha dois arraiais, um no Belchor e outro no Pocinho. Olha aí. Então nós somos de 1835, Ilhota é de 1844, Blumenau é de 1850 e Brusque é de 1860. Olha aí. Então, não tem mais o que duvidar. Está esclarecido, né? Vou falar uma coisa, a gente não pode deixar de falar uma coisa aqui, gente. Hoje nós também estamos fazendo história, porque é a primeira vez que a gente tem um programa dedicado ao Dia da Costureira. Exatamente. Eu acho que a data de hoje, né, o teu programa, esse espaço, né, a Dona Leda aqui conosco, marcam esse evento. Hoje nós estamos fazendo história. Exatamente. Hoje, pela primeira vez em Gaspar, a gente tem um programa em homenagem a essa profissional que transforma, né, que transformou Gaspar, né, que nos trouxe até aqui. Olhando agora naquela câmera, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem as considerações finais aqui desse programa histórico para Gaspar, o Vale do Itajaí, em homenagem às costureiras profissionais excelentes e tão importantes para a área têxtil. Começando pela Dona Leda, suas considerações. Eu gostaria de dar os meus mais sinceros parabéns a todas as costureiras que eu conheço e aquelas que, por desventura, ainda não tenho tido prazer de conhecer. E dizer que, minhas amigas, ser costureira é ser um diferencial em Gaspar. Parabéns. Ana. Então, quero mais uma vez agradecer a presença da Dona Leda aqui conosco. Ressaltar o trabalho belíssimo que o Arquivo Histórico está fazendo, porque nós somos constituídos de história, a gente faz história o tempo todo e a gente precisa recordar a história. E olhando para a história, mais uma vez a gente lembra, né, você, profissional do vestuário, que está agora acompanhando esse programa, sinta-se hoje responsável por um movimento fantástico que aconteceu nesse município e que vem acontecendo, que é essa revolução que a indústria têxtil e do vestuário fez na economia gasparense. Douglas. As meninas já falaram tudo, né? Então só me resta aquele voto particular, pessoal, a todas vocês costureiras que, como eu disse no início da entrevista, né? São o símbolo da indústria têxtil. São as pessoas dentro de uma fábrica, majormente são costureiras, então vocês são super importantes, historicamente importantes e continuarão sendo importantes por muitos anos. Um excelente Dia da Costureira para vocês e parabéns! É isso, gente. Dessa maneira, o Valor Entrevista finaliza o vídeo de hoje. Os meus parabéns. Que Deus abençoe a todas vocês que são costureiras. Também temos homens que fazem esse papel muito importante para todo o Vale do Itajaí. Deixa eu aproveitar para fazer uma lembrete rapidinho. Sim, fica à vontade. Gente, um dos eixos mais importantes do Instituto Federal de Santa Catarina. Lembrar que nós temos hoje um dos cursos de design de moda mais importantes do país. Referência. Por quê? Porque costura também, indústria do vestuário, também precisa de renovação, precisa de inovação. Então isso também é importante a gente lembrar. Sim. Temos hoje em Gaspar o melhor Instituto Federal do país, com um dos melhores cursos da área de vestuário também do país. Sim. Só para reforçar a história, né, e fazer com que a gente permaneça, né, e ainda ganhe mais espaço dentro dessa área. Exatamente, pessoal. Bem lembrado. O meu muito obrigado a você, os meus parabéns a todas as costureiras. O programa de hoje foi pensado e dedicado a vocês que fazem a história da vida têxtil por todo o Vale do Itajaí.
Um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até semana que vem. Tchau. Boa noite.